Bom, vamos começar? 2 horas e 2 minutos. Uma boa tarde para todo mundo. Sejam bem-vindos. Esse é o webinar de Esquenta para o AgroSummit, é o principal evento sobre software e gestão para o agronegócio. É um prazer estar com vocês aqui hoje, nessa tarde de terça-feira. Eu sou Bianca, jornalista, e vou mediar o nosso bate-papo de hoje. Hoje, aqui no nosso webinar, nós vamos conversar sobre por onde começar a digitalização do agro. Esse é um assunto essencial para quem busca mais eficiência e produtividade. E antes de começar, eu gostaria só de convidar você que está nos acompanhando para participar do AgroSummit 2025. Como eu falei, ele é o principal evento sobre software e gestão para o agronegócio. Vai ser uma troca incrível de conhecimento no dia 3 de junho, daqui a pouquinho, em Campinas, no Expo Dom Pedro. Então, se você tem interesse, quer prestigiar o nosso evento, acesse agrosummit.com.br e nós te esperamos por lá. Agora, sobre os convidados de hoje, vou introduzir quem está participando com a gente. Nós temos o Tomás D'Andrea Balistiero. Ele é C-Level de grandes organizações, já foi Advisor Board Member, desculpa aí o R, quem é do interior sabe que a gente é meio puxa o R aí na hora do inglês. Ele é investidor anjo com passagens por grandes grupos como a Votorantim, a Suzano e a Citrosuco. E o Tomás vai explicar para a gente a base da digitalização, por onde começar, com quem contar e como escolher o que digitalizar. Em seguida, nós vamos ouvir a Silvia Washner. Ela é diretora da Sociedade Nacional de Agricultura, formada em Harvard, com vasta experiência nacional e internacional, e vai trazer para a gente uma visão estratégica dos desafios desse processo de digitalização. Depois nós teremos a Maria Paula Castro, ela é CEO da EcoTrace e vai apresentar um estudo de caso com foco em rastreabilidade e inovação. Na sequência, o João Camelini, que é coordenador técnico da TecGraph, ele traz também um case prático aí para o nosso webinar. E para encerrar, nós teremos o Leonardo Alvarenga, que é CEO da Snash. O Snash é um ecossistema de inovação e tecnologia voltado para startups do agro, e ele vai complementar um pouquinho a nossa discussão. Como eu falei anteriormente, você pode mandar perguntas durante as apresentações para o nosso chat, que ao final nossos convidados, nossos participantes vão aí deixar um tempinho para responder vocês. Então, para começar o nosso painel, eu convido o Tomás. Tomás, a palavra é sua, pode ficar à vontade. Obrigado, Bianca. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para todo mundo que está participando com a gente. Um prazer estar aqui com vocês. Eu vou introduzir o assunto aqui, falar um pouquinho sobre a digitalização. Como a Bianca ela introduziu, eu tenho 20 anos aí trabalhando em grandes corporações e passei por muitos projetos. Então, eu vou começar, que eu acho que é um lugar legal para começar esse bate-papo, para quem tem a conexão com o mundo real, quem sofreu e viveu muito essa dinâmica nessas grandes corporações, e vivi muitos projetos, desenhando um pouquinho de como a gente estrutura um processo desse para depois os meus próximos colegas e colegas que vão falar aqui vão dar mais detalhes sobre como isso acontece, enfim, e acho que vai ter bastante perspectiva e ângulo para a gente falar sobre o tema. Eu queria começar falando que a digitalização ela é uma ferramenta dentro de um processo mais amplo. Então, por onde a gente começa a digitalização? Eu costumo falar que a gente tem que começar sempre, o começo e o fim dessa história é o mesmo ponto. E eu vou explicar o porquê. Porque o começo e o fim dessa história passa por quais são os grandes desafios e problemas na agricultura. Então, você sempre começa a desenhar um processo de transformação dentro de qualquer processo, independente do tamanho, se é um produtor pequeno, médio, grande, se é uma grande corporação, nunca deixando de ter atenção máxima aos problemas. Eu fui advisory board de uma startup israelense e um dos nossos investidores é o Uri Levine, que é o fundador do Waze. E ele tem um livro que fala Apaixone-se pelo problema. Por que apaixone-se pelo problema? Porque você precisa entender quais são os desafios que você está enfrentando. Então, antes de criar qualquer estratégia de transformação digital, e a digitalização ela é um pedaço da transformação digital, ou seja, para você transformar algo, encontrar soluções, você precisa sair do seu ambiente analógico, né, e vai para o ambiente digital.
E isso é uma realidade na agricultura, isso tem acontecido, uma grande transformação nos últimos 10 anos, mas ainda tem muita coisa para ser construída. E a minha opinião prática de quem viveu isso e quem está desenvolvendo projetos nessa direção é que tem muita coisa acontecendo e a gente fica completamente perdido no meio disso tudo e às vezes se distancia do que é mais importante para quem está liderando as operações agrícolas, para quem está liderando as corporações, para quem está que é produtor, que é justamente os problemas que você tem que enfrentar. Então, a primeira coisa que tem que ter em mente é, quando eu vou desenhar o meu mandato de um processo de digitalização, quais são os problemas que a gente vai enfrentar? A gente sabe de muitos desafios da agricultura, né? A gente sabe dos desafios em relação a mudanças de clima e que desafiam produtividade, a gente sabe dos desafios de pressões de custo, de disponibilidade de mão de obra, a gente sabe dos desafios de como você tem o desafio de botar essa operação no tempo correto para maximizar. Então, essa lógica que tem um impacto direto no contexto de cada um dentro da agricultura, e aí contexto, a gente pode falar do tamanho, se é pequeno, médio, grande produtor ou grandes corporações, contexto a gente pode falar do momento, nível de capitalização, eu tenho dinheiro para investir, não tenho dinheiro para investir. Contexto, a gente pode falar do grau de conhecimento sobre aquele assunto, e por aí vai. Então, é importante entender, olha, meu mandato é esse, meus principais problemas que eu quero resolver são esses, e eu não tenho a menor dúvida, se você olhar com esse olhar, a gente sabe quais são os problemas que a gente enfrenta, o processo de digitalização e todas as ferramentas, e que a gente sempre fala, a minha última experiência, eu fui CEO da Citrosuc, a gente sempre falava assim, olha, qual que são as soluções, as tecnologias aplicadas. O que a gente queria era tecnologia aplicada em escala. Como é que você chegava nesse nível? Primeira parte do processo é você entender os seus problemas e o seu contexto, para você começar a desenhar quais são as escolhas que a gente vai fazer ao longo do tempo. Dentro desse mandato também é importante lembrar coisas que às vezes tem a revolução do óbvio, né? Às vezes tem questões que são muito claras, mas a gente não olha e não estrutura o pensamento dessa maneira. Por exemplo, quais são os principais objetivos da digitalização no final do dia? Aumento de produtividade, aumentos de eficiência e estrutura de custos e governança. Na minha opinião, são esses três grandes objetivos que você tem dentro de um processo de digitalização. Na agricultura, se você aumentar a produtividade, ganhar a eficiência do seu processo, reduzir custos estruturais e ter um processo de governança que vai mitigar risco e dar resiliência para aquilo que você está fazendo, é uma grande transformação. E o que você vai ganhar com isso? Competitividade e relevância. Então, você começa a estruturar o seu processo para aí sim começar a criar o seu passo a passo. Quais são as escolhas que a gente faz ao longo desse caminho para poder resolver os nossos problemas estruturais, para ganhar produtividade, eficiência e custos estruturais competitivos e governança, porque isso é que vai dar fôlego para seguir em frente, para poder vencer no longo prazo. Primeiro ponto, então, mandato. Segundo ponto, dentro de um processo de digitalização, eu imagino que todo mundo passe por isso, eu passei e continuo passando, é um turbilhão de coisas que a gente tem que trabalhar e tem que avaliar, e a gente tem que cuidar da nossa produção, a gente tem que fazer a gestão dela, a gente tem os desafios do dia a dia, a gente tem a rotina, e ao mesmo tempo chegando um monte de informação de novas tecnologias, e por onde eu começo, o que eu faço, e aí eu estou começando uma tecnologia nova, de repente vem outra. Então, alguns fundamentos, eu vou falar uma linguagem um pouco diferente para depois ajudar a ilustrar um pouco do modelo. Meu papel hoje aqui no webinar é falar um pouco do modelo mental que a gente trabalhou em grandes transformações para depois trazer estudos de caso real. Mas, dentro do modelo, uma das coisas que eu costumo fazer uma analogia que é a mentalidade do arquiteto. Então, quando você vai fazer um processo de digitalização e transformação digital, a mentalidade do arquiteto é fundamental para você. O que um arquiteto faz quando a gente encomenda uma casa para ele?
Ele faz você ir lá no futuro, com a casa pronta, qual que é o benefício real que você vai ter com aquilo, e depois você volta para o presente e começa a construir o seu passo a passo. Essa mentalidade do futuro conecta com aquele ponto do mandato. Se eu entendo o meu problema real e o benefício que isso vai ser gerado, eu vou ter mais clareza para onde eu quero ir. Se você não tem aonde você quer ir, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Com tanta oferta, é mais distração do que solução. Você acaba ficando perdido nesse caminho. Então, mentalidade do arquiteto nos ajuda a entender aonde a gente quer chegar com isso, pelo menos no horizonte de tempo, que a gente consiga ver, né? Porque tem tanta incerteza, tanta tecnologia emergente que tem coisas que você não vê. Mas é importante, estou conectado com a produtividade, eficiência, estrutura de custos e governança, e vou entender no meu contexto, na minha condição, nesse próximo ciclo de 3 a 5 anos, o que eu posso fazer com isso. Não existe digitalização de curto prazo. Existe benefícios de curto prazo, mas o grande benefício material que cada um vai capturar ao longo do tempo, ele não acontece em 6 meses, não acontece em um ano. A gente todos aqui, nós trabalhamos com agricultura, a gente sabe desse aspecto do longo prazo, né? E a gente tem muito fator exógeno, tem muito ruído e menos sinal na agricultura. Então, a gente já tem essa mentalidade mais de longo prazo. Tem, mas não tem, porque quando aperta o caixa, quando a gente está mais corrido, quando a gente tem a rotina, às vezes as nossas decisões, puta, a gente tem que resolver, a gente está ali sobrevivendo, a gente tem os desafios. Então, a tecnologia, a digitalização, ela também tem que vir para nos ajudar. Se ela for competir o nosso tempo e recurso com a nossa sobrevivência do dia a dia, o que a gente faz ao longo do tempo? A tendência é você desanimar, é você não conseguir ter a convicção para sair do outro lado, que é onde vai dar o ganho material. O ganho material não acontece nos primeiros 6 meses, nem nos primeiros 12 meses, acontece ao longo do tempo. Tem que ter um processo bem estruturado para poder aprender com ele e ir aprendendo. Você vai errar, vai acertar, mas ir aprendendo. Então, mentalidade do arquiteto é muito importante. O segundo ponto é a maturidade dessas escolhas de digitalização e depois da solução, que é o seguinte: não adianta querer fazer tudo. Então, quando faz o desenho, bom, se eu tenho mandato, eu fui lá no futuro, entendo o que vai me gerar de benefício, que é problema real, gente. Se eu tenho um problema de aumentar a produtividade via biotecnologia, se eu quero resolver um problema de IoT na fazenda para controlar a gestão da minha frota, se eu estou com um problema de mão de obra numa região que eu não tenho mão de obra, e de repente eu preciso fazer um avanço para mais equipamento autônomo, se eu quero precisão no controle de doença, enfim, aí tem uma infinidade de opções, dependendo do meu contexto, minha prioridade, eu tenho que entender isso. Quando eu for escolhendo as tecnologias, tem um pedaço das tecnologias que a gente escolhe, que é a famosa prova de conceito, ou os testes que a gente faz, ou a gente tem um teste. Que isso é muito importante. E tem um pedaço que eu acho que aqui tem um aprendizado gigantesco que eu enfrentei na minha última experiência, que tem algumas escolhas que elas têm que ser em escala. E aí são poucas escolhas que você tem que escalar para 100% da sua atividade, e outras escolhas você faz em escala menor para você testar, errar e aprender. Quando você vai para a escala, você também pode errar, mas aí você vai com um nível de confiança um pouco maior. Então, na Citrosuco, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A gente tinha 2 pilares. O primeiro pilar era a inteligência aumentada, ou seja, dados e modelos para tomar melhores decisões. E o segundo ponto era a execução. O que era execução? É precisão e timing das atividades, em função da complexidade. Então, a gente testava muita coisa. Tinha um ecossistema muito grande de soluções, de possibilidades, etc. É uma grande empresa, tem os seus benefícios e os seus desafios, sendo uma grande empresa. Porque uma grande empresa ela tem um benefício. Olha, ela pode testar, tem estrutura, tem toda a estrutura de suporte à tecnologia. Por outro lado, ela também tem um tempo, às vezes, que é mais lento, porque ela é um transatlântico que você tem que ir virando ele, né? Mas a gente escolheu 3, 4 tecnologias para escalar 100%. Então, por exemplo,
A digitalização planta por planta, com certeza no setor de citros, a Citrosul, que é a maior empresa de suco de laranja do mundo, é a única que digitalizou planta por planta, e são muitos anos, são 3 anos, fazendo voos a cada 3 meses para capturar dados, para depois começar, de fato, ter ganhos materiais com essa tecnologia, e aí gamificação, e aí uma série de coisas com parceiros estratégicos. Isso é também uma outra recomendação. Você escolhe um parceiro estratégico para você fazer. Do menor, pode ser uma pessoa que vai estar dando suporte para você, até as empresas que já estão mais envolvidas. E a gente escolheu algumas para ser os grandes parceiros de tecnologias que escalaram. Então, o segundo ponto é: escolham caminhos para testar alguma coisa mais simples e depois escolham caminhos para escalar isso. O terceiro ponto é que a tecnologia, e nós, eu estou do lado da produção, né, do produtor, às vezes a gente fala línguas diferentes. E isso é um problema. Na agricultura, então, que tem uma dinâmica específica, mais ainda. Porque a agricultura tem fatores exógenos, você tem clima, você tem momento, você tem contexto, você tem relacionamento, você tem confiança. Tem uma série de coisas que impactam. Então, tem que encontrar o idioma comum. Tem que botar um tradutor ali. E o tradutor, para mim, principal é foco no problema e na consequência desse problema, a solução. Se você conseguir olhar para a solução menos o técnico e aí trazer como é que a dinâmica funciona, você começa a juntar essas duas potências, que é quem está produzindo e quem tem o conhecimento da tecnologia, para poder, de fato, entender se aquilo vai resolver o seu problema real. E quanto tempo isso vai levar. E como isso acontece. Sempre um parênteses aqui, gente boa é que faz a diferença, né? Então, também na conexão, quando você encontrar, nós estamos falando de digitalização, mas qualquer processo que tem que resolver problemas estruturais, tem que ter gente boa para poder investir tempo e energia nisso. E, por fim, no momento que você tem um mandato, que você tem opções para resolver os seus problemas reais, que você foi lá na frente e entendeu o jogo final, aí é preciso ter o plano e o track, essa gestão dessa transformação na sua mão, porque ela não é uma linha reta, ela vai acontecer coisas boas, coisas ruins, mas a tendência é que você vai transformando para a direção que você quer, e tem que ter uma liderança que, às vezes, é o produtor, às vezes é o gerente que está operando, às vezes, em grandes corporações, são os executivos e as executivas que estão à frente desse processo, porque tem um elemento de convicção. Muitas das tecnologias aplicadas dentro de um processo de digitalização, ela é inverso do que a gente espera. O que acontece? Você vai testando um monte de tecnologia, a falha vem primeiro. Você começa a falhar, falha, até uma hora que você ganha maturidade, encontra a tecnologia correta, a tecnologia também está no estágio de desenvolvimento correto, e aí começa a acertar. Só que até você conseguir começar a acertar, você errou bastante, você aprendeu bastante. O erro é o aprendizado. Você vai colocando, você vai tentando e vai aprendendo. O momento da maturidade da tecnologia tem que também se alinhar com o seu momento desse aprendizado. Então, você sempre vai conduzindo. Por isso da convicção, porque a convicção ela vem ajustando esse processo ao longo do tempo, para daí lá na frente buscar o objetivo maior, que é a produtividade, que é a maior eficiência, redução de custo estrutural e a governança, botando tecnologia. Um exemplo nosso, a gente tinha uma modelagem que reduziu em 76% o número de doenças, com um modelo para prever um tipo de doença, por exemplo. Então, a gente, ao invés de fazer uma atividade, um combate cronológico, passou a ter um combate por previsão, e essa previsão era muito mais precisa, e eu reduzi estruturalmente o custos. Melhor dos mundos, eu tenho uma operação muito mais precisa e tudo mais. Ao longo do tempo, os problemas vão aparecendo. Mas e a qualidade do dado? E o modelo está robusto o suficiente? E a gestão da operação, ela está conversando com a recomendação, e por aí vai. Essa é a diversão do mundo real que passa. Então, a digitalização, mas a consequência da transformação digital, é um processo que demanda esse nível de
investimento de tempo, energia, maturidade e a convicção para chegar lá. Então, eu deixo aqui esse pano de fundo, essa primeira fala, contando um pouquinho de como começar a pensar e estruturar o processo. Aqui é mais a gente pensar um pouco de como esse processo funciona, e passo a palavra para a Silvia, se eu não me engano, Bianca, Isso para falar um mesmo. pouco mais sobre isso. E estou super à disposição no momento das perguntas e respostas aí para a gente interagir. Obrigado, pessoal. Perfeito, Tomás, foi um ótimo ponto de partida aí para a gente. Agora, então, para aprofundar um pouco mais, né, sobre os desafios que os produtores e as empresas enfrentam nesse caminho de digitalização, eu convido a Silvia Washner, diretora da Sociedade Nacional de Agricultura. Silvia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, desejo agradecer a vocês, ao Agro Summit e ao SNASH pelo convite. E obrigada, Tomás. Eu acho que foi uma excelente introdução. E um pouco que eu vou falar, caminha pelos mesmos senderos, se vocês querem, a fala do Tomás. Então, a gente escuta muito o que é agronegócios, o que é agribusiness. E é muito importante ter esse conceito atrás para entender onde estamos, de qual negócio participamos, qual é nossa indústria. Então, o agronegócios é um conjunto de atividades econômicas relacionadas umas com outras, que vão da produção à comercialização dos produtos agrícolas, a produção de insumos, a agricultura, a pecuária. Produzimos fibras, algodão, energia, como etanol, biocombustíveis. Esta energia vem da cana, do milho, que é o agro. A indústria de beneficiamento, a agroindústria que transforma os produtos, os alimentos que têm uma validade maior, que é uma indústria de transformação, a logística, armazenamento e a distribuição. Uma cadeia produtiva, e sublinho a palavra cadeia, que é muito importante, uma cadeia produtiva longa e ela é complexa. É uma cadeia com muitos players. Dependendo da atividade de outros, uma depende dos outros. Uma cadeia que pode levar minha produção, eu produzo grãos para alimentação de gado, para frango, para a produção de leite, para os ovos. Meus grãos já fazem parte desta cadeia. Das frutas, vamos ao suco laranja. Tomás mencionou suco laranja. Frutas também podemos ir ao suco de maçã. Dos tomates podemos ir aos automatados, em latas, em vidros. Das farinhas com trigo e milho que compro em Rio Grande do Sul, por exemplo, aos biscoitos e flocos de milho que produzo em São Paulo. Olha a distância, Rio Grande do Sul, São Paulo. Pequenos produtores a uma indústria maior em São Paulo. A aveia que se produz em Paraná, as bebidas vegetais comercializadas nos supermercados. Essas bebidas estão em diversos varejistas nacionais e a aveia per se vem de produtores de Paraná. Olha o caminho e olha a transformação. Esses conceitos para mim são muito importantes manter sempre claras em nossa cabeça e em nossa mente. Falemos da formação de preços de um produto agrícola, do produtor ao consumidor. E esta formação de preços ocorre devido a diversos fatores: custos de produção, o transporte, a distribuição e as margens de lucro de cada um dos intermediários. Cadeia longa, como tinha falado no começo. Dependem do clima, Tomás mencionou o clima, disponibilidade de insumos. Temos diversos insumos, diversas frutas que são sazonais, que aqui não tem o ano inteiro, que aqui tem estes meses e acabou. Isso é muito importante que se considere como consumidores e se considere como uma indústria e que se considere como varejo. Tem certos produtos que são sazonais. E também, obviamente, a demanda do mercado. A demanda e a oferta do mercado são muito importantes na formação de preços. Então, a demanda para a gente foi qual a importância de digitalização no campo, e nós tínhamos pensado, digamos,
São grandes pessoas, grandes produtores que vão a participar do webinar, são produtores pequenos, etc. Tomás já fez uma introdução, então eu trato de mencionar certas coisas que Tomás me indicou, mas também desde um ponto de vista de todo tipo de produtores, sejam pequenos, médios ou maiores. Então, por que digitalizar? Porque eu, produtor ou empresário, preciso tomar uma decisão de que produzir e que preço cobrar. Eu acho que isso é uma da importância da digitalização. E também essa digitalização me dá dados mais precisos que me levam para tomar decisões mais assertivas. Cadeia longa, que decisão vou tomar e como. O produtor vai comprar meu produto, o distribuidor vai querer, que se vai passar. Então, eu preciso de dados, eu preciso de transparência. Como incrementar minha produção? Tem tecnologias que ajudam a optimizar os insumos. Atualmente estamos falando de bioinsumos, redução de insumos químicos. Existem insumos de novas gerações. Vou usar sementes transgênicas. Que significa isso? Não, vou usar sementes convencionais. E a mão de obra do campo, tenho ou não tenho, e que se passa com o tempo, que é muito importante. Quanto tempo? Tempo tem um valor, tempo tem um custo. E eu, produtor, ou eu, produtora, devo sempre estar atento de como posso reduzir meus custos. Rastreabilidade é outra palavra grande que todos vocês devem conhecer, mas para mim é, através desta cadeia que mencionei, a transparência de passo por passo. E rastreabilidade significa, hoje em dia, acesso a mercados, e rastreabilidade, essa transparência, é uma exigência crescente dos mercados consumidores. Já seja para exportar, do exterior precisam conhecer, digamos, como foi formada esta cadeia, transparência, e muitos consumidores, sobretudo os mais jovens, pegam um artigo e se interessam em conhecer a história do produtor, como veio e qual é a rastreabilidade desse produto. Rastreabilidade é transparência e conta uma história. Rastreabilidade também serve para o produtor, empresário, dono de uma cooperativista, para tomar uma decisão. Adicionalmente, cada vez a gente está encontrando, e aqui no SNASH, onde eu participo, e na SNA, que as instituições financeiras valorizam cada vez mais aqueles produtores ou empresas ou cooperativas que têm uma gestão digitalizada. Porque isso significa que eles vão ter maiores informações sobre as quais basear sua decisão. Agora, onde começo a digitalizar? Então, aqui algumas ideias, Tomás mencionou outras, e algumas se vão cruzar, mas ótimo, temos duas ideias sobre o mesmo ponto, acho bacana. A gestão financeira e administrativa. Uso de planilhas e softwares para registrar receitas, despesas, fluxo de caixa, custos de produção. Engraçado, quando no SNASH a gente faz entrevistas com startups que vão entrar no nosso ecossistema, depende, obviamente, da startup, perguntamos, bom, qual é o seu maior concorrente? E muitas vezes escutamos, meu maior concorrente é a planilha de Excel. Então, é muito interessante. Mesmo empresa tal, meu software, essa digitalização vai substituir, em vez da planilha de Excel, e esse software é importante. Então, do Excel, a digitalização é muito importante. E mapeamento da propriedade. É importante, através do uso de aplicativos como GPS, drones, conhecer melhor a área produtiva. Falamos de agricultura de precisão, por exemplo. Através de drones, saber exatamente que insumo vai para que cultivar, para que planta. Que doença está atacando, que tipo, que pedaço de minha propriedade e que tipo de insumos são necessários. Então, o mapeamento da propriedade é importante, mesmo se são propriedades muito grandes. Diversas propriedades utilizam sensores, colocação de sensores para múltiplas razões. Então, mapeamento da propriedade é outra maneira de digitalizar, que é um começo importante. Planejamento da safra. Ferramentas que ajudam a planejar o calendário agrícola, uso de sementes, defensivos, adubos. Lembrem, cadeia longa. As sementes eu compro de alguém, os defensivos compro de alguém e os adubos compro de alguém.
Eu tenho que planejar isso. Não posso, no último momento, começar a levantar o telefone e falar, por favor, preciso um problema. Todo deve ser planejado. A digitalização vai me ajudar com isso. Agora, como escolher as soluções tecnológicas? Devem ser intuitivas, mesmo para aqueles que não tenham familiaridade com a tecnologia. Importante isso, que todo mundo tenha familiaridade e entenda. Chega uma coisa muito sofisticada ou sofisticadérrima, vai ter problemas de implantação e ninguém vai entender. Então, a tecnologia deve ser uma coisa muito simples, que todo mundo entenda, e também que todo mundo, todos os funcionários entendam que vai ser implantado. Porque muitas vezes, quando a gente implanta a tecnologia, algumas pessoas ficam assustadas por falta de educação ou por falta de conhecimento. Essa tecnologia vai me substituir. Possivelmente não, vai te ajudar, mas isso deve ser explicado. As soluções tecnológicas devem ser explicadas do CEO a todos os funcionários. Compatibilidade da tecnologia que vamos a usar com a realidade da propriedade. Tamanho da área, tipo de cultivo, conectividade disponível. Lembremos que não temos conectividade no Brasil inteiro, no interior não temos. Então, como vai ser possível? Vamos a capturar os dados e digitalizar no campo. E depois, quando offline, no momento que vamos à administração, à sede, vamos a ter a possibilidade de passar os dados online. Isso é muito importante. Como vai ser realizado? Já tem algumas soluções, mas isso também é importante conhecer, estar consciente. Suporte e treinamento. Esta digitalização, estas tecnologias que vamos adquirir, implantar, comprar. Essas empresas oferecem apoio para que seja implantado. Não é toma, tchau e vou embora. O apoio e o treinamento é muito importante. Nós estamos aqui todos, ou uma boa parte, eu pelo menos estou no Rio de Janeiro, uma boa parte está numa cidade, uma área urbana. Então, uma área urbana e uma área rural tem uma diferença enorme de educação, de acesso. Então, o treinamento é importante, treinamento a todo mundo. Não o que se passa na área urbana, se passa na área rural. São mundos que são diferentes. Escalabilidade da tecnologia. Essa tecnologia que estamos adquirindo, que vamos a digitalizar, que vamos a implantar, pode crescer junto com o meu negócio, vai crescer, é possível. Se não é possível, não será melhor que eu pare um momento e procure outra solução? E custo-benefício. Digamos, quanto vou investir, quanto me vai custar e qual vai ser o benefício. Se é muito caro, desejo. Se é muito caro, não terá uma tecnologia mais sofisticada e mais interessante. Agora, oportunidades trazidas pela digitalização. Me dá uma precisão agronômica. Eu mencionei há um pouquinho de tempo atrás o uso racional dos insumos na agricultura de precisão. A agricultura de precisão faz parte desta digitalização. Monitoramento remoto. Do meu escritório, posso saber o que se passa na fazenda, o que se passa nos cultivos. Tenho um dashboard com todas as informações. A outra questão que é muito importante é o uso de celulares. Hoje em dia todo mundo usa WhatsApp, celulares, etc. Mas o uso do celular é importante. O uso do celular também é importante para diversas tecnologias para os funcionários, para aqueles que estão no campo. Se esta digitalização pode ser feita pelo, digamos, um computador e o celular, e um acompanha o outro, ou um complementa o outro, isso é muito importante. Todo mundo tem celulares e mesmo pessoas com educação bastante baixa ou muitos poucos anos de educação, celular se pode usar. E celular é uma coisa que toma fotos. É engraçado, durante a Covid aprendimos isso no Rio de Janeiro, no Conselho de Agricultura Orgânica, do qual coordeno. Durante o Covid, isto estou falando de agricultores muito pequenos no interior do Rio de Janeiro, a gente precisava falar com eles e conhecer como iam suas propriedades. A gente usou celulares e eles se comunicaram com a gente, continuam se comunicando através de pequenos vídeos, através de imagens.
Imagens são muito importantes para, por exemplo, funcionários que não têm toda uma educação para ficar um tempo todo com 2 dedinhos no celular. Imagens falam muita coisa e tem hoje em dia muitos apps e muita digitalização que reconhece imagens e dá informações através disso. Então, descobrimos que o uso de imagens é uma linguagem muito importante e o uso do celular também. A conectividade com o mercado e consumidores finais. E a gente não vê muito isso. No Brasil vai crescer, se vê mais na Europa. São selos, QR codes, pelos quais os consumidores colocam sua maquininha, esse código e sabem, quem produziu, qual foi a história, qual foi a estabilidade. Isso tem também que ver com digitalização. O consumidor ou consumidora que compra meu produto, meu alimento, vai ter uma ideia, uma história que o código vai informar. Isso também é importante. Obviamente, planejamento de riscos climáticos. Clima hoje em dia é uma situação que deve ser considerada em nossas produções. Vimos no Rio Grande do Sul, vimos no Centro-Oeste, o clima e riscos climáticos devem ser considerados. Que tipo de digitalização preciso? Que tipo de informações preciso? O que mais devo saber? Qual é o histórico? Qual é a previsão do futuro? Tudo isso tem que ver com tecnologia que eu vou receber. E, finalmente, não sei se toma tempo, espero que sim, oportunidades trazidas pela digitalização, uso racional de insumos, agricultura e precisão, monitoramento remoto, menos deslocamentos físicos. Tem uma propriedade gigante, eu não posso caminhar quilômetros de quilômetros em um tractor, eu posso ter já as informações em minha sede central. Riscos climáticos, consumidores e automação das tarefas. Se eu posso automatizar, é muito importante. E agora para os produtores, sejam pequenos, sejam grandes, eu diria, comecem pequeno e vai expandindo. Tomás mencionou pilotos. Os pilotos são muito importantes. Experimenta, mas o uso de ferramentas digitais hoje em dia é básico, é muito importante e é básico. E, como mencionei em algum momento, envolva a sua família, se são produtores, e todos os funcionários de sua empresa, de sua cooperativa, todos os cooperados associados no processo. Agradeço muito, obrigada. E estou às ordens para qualquer pergunta. Obrigada, Silvia. Foi um excelente panorama aí dos desafios e das oportunidades do agronegócio. Agora nós vamos falar com a Maria Paula Castro, CEO da EcoTrace. Ela tem bastante para acrescentar para a gente sobre rastreabilidade e também está trazendo um exemplo prático aí que todo mundo adora, né? Maria, é com você, fica à vontade. Obrigada. Então, eu sou a Maria Paula, CEO da EcoTrace, queria agradecer a oportunidade e vamos direto aí ao que a gente faz e como a EcoTrace, pelo menos, começou a fomentar a entrada de produtores na plataforma. Então, o Brasil vem sofrendo uma pressão global cada vez maior por sustentabilidade, como a gente já trouxe, a Silva falou bastante disso. Você tem uma falta de padrão na rastreabilidade, a gente tem a UDR, que é a norma, né, a legislação europeia exigindo que tudo que vá ser exportado para lá de commodity, que tenha garantia de origem. A gente tem a parte também dos bancos que estão exigindo cada vez mais, então a gente nasceu para resolver essa dor. Primeiro que tem norma e exigência do mercado, tem acordos comerciais que precisam ser contemplados. A gente tem um consumidor 4.0 pautado em consumir de empresas mais éticas e responsáveis também. Ele quer saber de onde é o alimento que ele está consumindo, de onde é a origem daquela matéria-prima do produto que ele está adquirindo. A gente tem um varejo que não quer ter sua marca envolvida com problema socioambiental ao longo da cadeia. E só quando a gente fala em rastreabilidade alimentar, que é um dos nossos pilares de atuação, a gente está contribuindo com 5 ODS aí da ONU, né? Então, a gente está contribuindo aí também para a questão da sustentabilidade. Então, uma vez que uma empresa adota a rastreabilidade, ela está se alinhando aos pilares do ESG e estabelecendo uma governança na cadeia, uma transparência, e isso vai desde a origem, no caso, desde o produtor.
A solução em si é uma plataforma blockchain de rastreabilidade ponta a ponta, onde a gente tem dados de todos os elos da cadeia, começando no produtor, mas a gente não começou no produtor. A gente começou na indústria, e a indústria foi pedir os dados do produtor, porque a gente entendeu que dessa forma a gente escalaria mais rápido. Então, as indústrias começaram a pedir essa transparência, tem todo um compliance, tem acordo comercial que vai demandando, e uma vez que o produtor vai compartilhando essas informações, ele passa a fazer parte, então, do nosso ecossistema, da nossa plataforma. Então, hoje a gente está na rastreabilidade do algodão, a gente está em bovinos, que a gente já está há mais tempo. Eu trouxe o case da Frigol aqui, que é um dos nossos clientes. A gente está em aves, está em couro, varejo, grãos e entrando aí em outras verticais. A gente rastreou mais de 33 milhões aí de gados, 88 milhões de aves, na verdade muito mais, porque aves cresce exponencialmente aí quase todo dia, e rastreamos mais de 40 milhões de fardos de algodão, então todos desde sua respectiva propriedade de origem. A gente está hoje em 3 verticais do agro, em bovinos e couro, aves e também na parte têxtil com algodão, e a plataforma traz essas informações. Então, trazendo o case da Frigol especificamente, hoje a Frigol ela traz na embalagem, que vai até o consumidor final, um código de barras, e esse código de barras ele traz as informações da origem, então, obviamente, do produtor, da propriedade de origem, daquele alimento que está sendo comercializado. Então, quando o consumidor final ele bate no QR Code, ele tem todas as informações. Então, qual pedaço da carne é aquela, qual a indústria que fez o processamento, o código de rastreio, a data de produção, a data de validade, então vai trazendo todas as informações, e inclusive as propriedades de origem, então, né, daquela carne, e se aquela propriedade está apta ou não perante o compliance socioambiental. Além disso, o consumidor ele pode interagir diretamente, batendo no QR Code, com a própria Frigol, através de um chatbot, que ele é direcionado para lá. Inclusive, a gente também traz o bioma de onde aquela carne saiu. Então, o consumidor ele vem querendo muito mais isso. Ah, mas é só isso que vocês oferecem? Não. Então, falando da própria Frigol, a gente tem um sistema que ele também usa inteligência artificial para complementar a rastreabilidade dentro da indústria, um algoritmo próprio que faz a classificação do acabamento de gordura. A gente mostra como que está aquela carne, e a gente tem câmeras espalhadas lá para dentro. O que é interessante aí? A gente faz análise em tempo real daquela carcaça. Mais do que isso, o produtor ele recebe um aviso, um push, a gente tem um aplicativo que chama Trace Beef, se ele abate na Frigol, e ele consegue ver um streaming do abate da carne dele. Ele não precisa mandar ninguém até lá. Ele tem isso com super transparência, ele recebe, ele entra no link, ele consegue ver a carne dele, né, o boi dele sendo abatido lá, e como ele é bonificado ou penalizado de acordo com a qualidade da carne que ele está fornecendo para a indústria, ele também tem todos os dados do romaneio na palma da mão com muita transparência, desde o peso do animal. E aí você começa a trazer mais transparência, mais governança para todo o processo. Ele não começa a desconfiar mais do frigorífico que fala que está roubando ele, dentre outras coisas, no peso, porque está tudo ali. Inclusive, ele tem a foto da carcaça do animal dele, ele consegue ver se aquela carne ela foi com contusão, se ela foi sem contusão, tem a fotografia. E, obviamente, para a indústria, a gente também mostra a falha operacional, as lesões, que às vezes vem do produtor com ela, às vezes é no meio do caminho, o grau do acabamento de gordura da carcaça, a gente mapeia 16 cortes comerciais, os produtores e a indústria vêm 100% das fotos dos animais, e a gente também tem os indicadores de bem-estar animal, tudo com a maior transparência lá na palma da mão. Então, tem todas as evidências, e aí ele consegue ter uma transparência em como ele está sendo pago. E isso acaba digitalizando todo o processo da rastreabilidade, desde a origem, entregando até o cliente final, como eu disse para vocês, né? Então, aqui a gente mostra todo o processo do abate também para o próprio produtor poder ver. E aí a gente tem isso também dentro da indústria de aves. O algoritmo ele é mais novo, a nossa solução ela é mais nova para esse segmento, mas a gente já está também fazendo um piloto para bonificar produtor com isso, do mesmo jeito que a gente fez com bovinos. Então, a gente tem a plataforma de aves, a gente está em algumas indústrias de aves cooperativas do Paraná, onde é possível tomar decisão baseada em dados,
De novo, o produtor tem acesso a todos os dados, a gente tem os pontos dentro da indústria do dorso, do peito, onde é possível ver fratura, hematoma, artrite, calo de pata, que é uma coisa que vem da propriedade, arranhadura, ruptura de pele, falha tecnológica, penugem, calo de peito. Então, a gente consegue trazer isso. A gente consegue trazer também a parte de contaminação e a víscera, que você consegue ver o jejum do animal, se foi um jejum adequado ou não, que também volta para o produtor essas informações. Quando a gente fala de víscera cheia, víscera vazia. Então, o algoritmo também está trabalhando, levando transparência para que aquele produtor ele tenha a consciência em relação a como está o lote do animal, né, dos animais dele que foram para o abate, para ele ser bonificado por causa disso. Então, a gente consegue monitorar diversos indicadores e o produtor ele consegue ter acesso também a todas essas informações. Então, a gente está trazendo mais transparência aí para todo esse processo, né? O grau de calo de pata, inclusive. Então, são a tecnologia, como ela está sendo utilizada para tá desde a propriedade até realmente chegar ao consumidor final com esses 2 cases que eu trouxe para vocês. É isso. Muito bom, Maria. Obrigada por compartilhar o case, por abordar mais sobre a rastreabilidade, que é um tema aí bastante atual, extremamente relevante. Dando sequência agora, também trazendo um case, mais informações bacanas para o nosso webinar, eu vou chamar o João Camelini, que é o coordenador de desenvolvimento de software da TecGraph Agro. João, por favor. Ok, pessoal, estão me ouvindo bem? Sim, perfeito. Então tá ok. Bom, eu vou fazer uma apresentação aqui de um caso relacionado à usina de cana-de-açúcar, às usinas de cana-de-açúcar de um modo geral, né? Bem, vocês podem ver que a usina de cana-de-açúcar, se vocês pesquisarem, foi um dos primeiros segmentos da agricultura, né, a adotar um processo de digitalização. E tem alguns motivos para isso aqui, né? Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo uma imagem de uma usina. Na verdade, essa aqui é a parte industrial da usina. Então, essa é uma característica muito importante da cana-de-açúcar, que é o fato dela ter um aspecto que é agrícola e um outro aspecto que é industrial. Então, você tem que produzir a cana-de-açúcar e essa cana-de-açúcar tem que ser processada. Uma das características importantes da cana-de-açúcar é que justamente você não tem a possibilidade de trazer cana de muito longe para a sua usina processar, né? Então, veja bem, aqui nós temos as localizações das usinas no Brasil, né? E cada um desses pontinhos aqui exerce uma influência nessa região em que ele está localizado, né? Então, vocês podem ver aqui que tem uma ocupação que inicialmente, historicamente, começou pelo Nordeste, depois ela foi para São Paulo, interior de São Paulo, então, maior concentração de usinas, e está se estendendo para o Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Minas, enfim. Essa é uma indústria em expansão e ela tem esses 3 principais produtos: açúcar, etanol e biogás. Então, quando uma usina dessas, pegando um pontinho daqueles ali, se instala numa região, ela gera influência num raio aproximadamente de 40 quilômetros, disso aí para mais. Ou seja, num raio de 40 quilômetros, ela vai procurar áreas para fazer o plantio da cana, e essas áreas vão alimentar essa usina que está aqui nesse pontinho vermelho, né? Então você vai ter que transportar esse produto, essa matéria-prima, digamos assim, para a usina para ela ser processada e resultar em etanol, em açúcar, etc. Bom, esse transporte, primeiramente assim, a cana ela não pode ser plantada muito longe. Então, por isso você tem essa área de influência. Você não pode trazer de um outro estado para cá, para onde você vai processar, porque ela perde as propriedades físicas, biológicas dela, então você não consegue aproveitar da melhor maneira essa cana. Então, ela acaba gerando muita pressão por ocupação de áreas, por arrendamento, foco muito grande em logística, não é? Mas uma coisa fundamental é a seguinte:
o fato de você ter uma unidade de processamento e ter muitas áreas para serem gerenciadas por uma única usina faz com que se justifique a existência de um departamento específico para fazer projetos, para topografia, enfim, um departamento que justifica o investimento em tecnologia, tanto de maquinário quanto software, quanto profissionais, não é? Então, tudo isso aí é uma coisa que tradicionalmente já acontecia na cana-de-açúcar. Então, antigamente, eles faziam os projetos em prancheta, não é? E depois, conforme a computação foi evoluindo, eles começaram também a fazer o projeto utilizando software, né? Mas o importante é que a cultura do planejamento sempre existiu na cana-de-açúcar. Mesmo quando trabalhavam em pranchetas, eles já tinham o hábito de sistematizar até um certo nível. Eles faziam a digitalização do mosaico. O que é um mosaico? Aquele mapa que nós vimos anteriormente, né? Que você tem todos os talhões e a localização da usina. E no nível de detalhamento do talhão, eles diziam assim, olha, aqui tem uma curva e eu quero que você plante dessa curva para cima ou dessa curva para baixo, enfim. Havia pelo menos uma orientação de como é que deveria ser feito o plantio. Então, a sistematização ela sempre esteve na cultura da cana-de-açúcar. Só que ela precisou se aprofundar. Porque a partir de um dado momento, foi necessário fazer o planejamento linha de plantio por linha de plantio. Por quê? Para entender isso, nós temos que entender como é que era a colheita da cana-de-açúcar. Antigamente funcionava assim, olha, você incendiava o canavial, aí você tinha a cana desse jeito aqui. Ou seja, você matava todos os animais, cobras, o que tivesse ali, você eliminava toda a folhagem e ficava só a cana. Então você podia chamar uma pessoa, chamar, na verdade, muitas pessoas, que geralmente vinham do Maranhão, Piauí, né? Norte e Nordeste em geral, e essas pessoas elas vinham para fazer a colheita. Então, no período de colheita, inclusive, tinha um impacto sobre as cidades, as pequenas cidades recebiam um impacto do ingresso de uma quantidade enorme de pessoas ali, né? Só que, num determinado momento, a legislação proibiu a queima da cana. Não foi pensando nesses trabalhadores que realmente sofriam muito no campo. Foi pensando em questões ambientais, né? Imagina a queima de um canavial gigantesco, o tanto de poluição que isso aí gerava para as pessoas, né? Então foi proibido. No momento em que isso foi proibido, foi necessário encontrar uma solução para continuar colhendo a cana-de-açúcar, obviamente. Isso não foi feito do dia para a noite, mas foram desenvolvidos equipamentos, como aqui nós temos essa colhedora, que ela anda sempre ali com um transbordo, né? E essa colhedora, ela vai passando linha por linha, fazendo a colheita. Isso aqui é extremamente importante, tá? A colheita da cana é diferente da colheita, por exemplo, da soja, em que você já traz várias linhas de uma vez só, né? Aliás, o trabalho todo de colheita poderia ser feito em 24 horas por dia. Você podia trabalhar o tempo todo ali colhendo, sem problema nenhum. Só que notem as 3 características básicas. A colheita era feita linha por linha. A cana-de-açúcar é uma cultura semi-perene, ou seja, ela ocupa a mesma área por vários anos. A cana é colhida, ela rebrota, é colhida novamente no ano seguinte e assim por diante. Só vai replantar essa cana depois de uns 10 anos, 10 safras. Então, uma coisa muito importante para essas máquinas que colhiam linha por linha era a chamada repetibilidade, ou seja, você tinha que passar sempre na mesma linha para fazer a colheita, porque o tráfego, então, tinha que ser controlado. Bom, quando nós dizemos tráfego controlado, tem um motivo para isso, e o motivo é esse aqui, tá? Então, isso aqui é o rastro de um pneu, de uma máquina, e vocês podem notar o estrago que faz, né? Por onde passa o pneu de uma máquina dessas, que é muito pesada, ela destrói completamente a vegetação.
ou, no mínimo, ela vai compactar demais o solo e diminuir a produtividade das plantas. Então, é essa a necessidade que moveu a necessidade do tráfego ser controlado, né? Diferente de quando você tinha os trabalhadores, que eles não, o peso deles era irrelevante ali. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, vai fazer toda a diferença por onde a máquina passa. Então, as usinas começaram meio que para o final, elas começaram controlando o paralelismo entre as linhas. Então, você passou a ser importante que a distância entre as linhas fosse o mais preciso possível, né? A distância fosse 3 metros entre as linhas de eixo da máquina que fazia a sulcação. Então, essa distância tinha que ser muito exata para você não ter perda de produtividade na hora da colheita. E como é que se resolveu isso? Se resolveu com o piloto automático. O piloto automático é uma tecnologia que, como o próprio nome diz, pilota automaticamente a máquina, e para controlar a máquina, ela recebe linhas que são projetadas no escritório. Então, para a cana-de-açúcar, isso aí foi fenomenal, porque eles já tinham a cultura de projetar em escritório, eles só aumentaram o nível de detalhamento, né? Essas linhas que são projetadas, elas são enviadas para o piloto automático. Então, as máquinas, os tratores, as colhedoras, passaram a ser equipadas com... Lógico, elas tinham uma comunicação com GPS, mas para essa comunicação elas tinham um receptor de sinal, um monitor, que seria aqui o piloto automático em si, não é? E todo um sistema físico que movimenta a máquina, representado aqui por um volante ali, né? Bom, e como é que é esse sinal que vai para a máquina? É bem simples, tá? Você tinha em terra, assim, você tinha uma antena localizada numa posição muito bem conhecida, muito bem fixada, e o GPS, o satélite, enviava sinal de GPS, envia, na verdade, sinal de GPS para essa antena e também para a máquina que está em movimento no campo. E a antena, que está fixada e tem uma posição muito bem conhecida, ela corrige, através de sinal de rádio, a posição daquela máquina. Então, a máquina consegue circular com um desvio ali, com uma precisão de 2,5 centímetros no campo, que era ideal para você evitar o chamado pisoteio, né? Evidentemente que a bordo, o operador do trator, não é mais o motorista do trator, é um operador do trator, ou de qualquer máquina, ele passa a ter muito mais preocupações do que somente o volante, né? O volante passa a ser uma das últimas coisas com que ele tem que se preocupar. Ele tem que controlar sensores, ele tem que olhar para o piloto automático, controlar outros parâmetros, né? Então, o perfil do profissional, da necessidade de qualificação técnica dele também mudou bastante, né? E quando você faz o projeto dessas linhas no escritório, você tem que se preocupar com algumas coisas. Por exemplo, na verdade, o piloto automático é um computador que está ali a bordo da máquina, né? Então ele tem uma limitação de memória, você não pode enviar muitos pontos nem poucos pontos. Tem que enviar a quantidade de pontos necessária para descrever da melhor maneira possível aquele movimento. Então, em trechos em que você tem uma curva mais fechada, você vai adicionar mais pontos. Em trechos em que você tem um mais aberto, você vai ter menos pontos, vai ter um controle de angulação, e tudo isso tem que ser feito no projeto em campo. Daí a necessidade de softwares mais específicos para essa aplicação de projeto de linhas no escritório. Então, por exemplo, aqui nós temos um talhão, né? Para vocês terem uma ideia, olha a quantidade de linhas que se gera para um talhão desses, né? Então, cada linha dessas é uma linha de cana-de-açúcar. E você tem muitos benefícios em fazer o controle linha por linha, né? Então, notem, aqui nós temos um terraço, que no desenho de trás é representado por uma linha vermelha, né? E nós temos as linhas aqui de sulcação. Quando você projeta essas linhas, você vai reduzir a quantidade de matações, vai reduzir as manobras, o pisoteio das plantas, a compactação e perda de solo, vai desperdiçar menos tempo, você vai diminuir o consumo de combustível, vai resolver problemas logísticos, problemas de segurança. Por exemplo, uma máquina caída aqui de cima, imagina, isso mata o operador, né? Então, essas questões de segurança, de precisão, questões ambientais, obviamente, são resolvidas também com isso, né? Além disso, o projeto, alguns dos motivos para você fazer o projeto
no meio digital é analisar várias possibilidades de ocupar a mesma área. Então, você cria cenários de plantio e, com estatísticas, consegue decidir qual é o cenário mais adequado para se utilizar naquele plantio daquela área, inclusive porque ela vai permanecer daquela maneira por 10 anos. Então, esse investimento de tempo no planejamento, ele passa a ser muito mais justificável na cana-de-açúcar do que em outras culturas que não são perenes ou semi-perenes, né? Além do aproveitamento dos recursos, combustível, mão de obra, insumos de uma maneira geral, não é? O aumento da produtividade e, consequentemente, da competitividade. Muitos usineiros hesitaram em adotar essa tecnologia, mas foram forçados a fazer, porque senão não teriam condições de competir, não é? O melhor aproveitamento de janelas de plantio e de colheita, e uma coisa muito importante: toda operação que você faz no campo é registrada pela máquina. Então, você pode fazer o rastreio do que aconteceu e você pode melhorar ano após ano a sua operação, desviando de obstáculo, fazendo manobras, planejando melhor, e quando fizer a reforma, fazer a reforma de uma maneira mais otimizada para projetar mais com a mesma área que você já tinha, né? Bom, os softwares especializados para essa aplicação, no nosso caso, nós desenvolvemos 2 softwares, né? A Tecgraph Agro desenvolve o AgroCAD e desenvolve também o GoFarm. São 2 soluções para fazer o projeto de linhas, então entrar num nível de detalhamento elevadíssimo que permite que você chegue realmente no detalhe e possa aumentar a produtividade da sua área. E como é que funciona essencialmente um sistema desses? Você faz o projeto no escritório, faz a exportação dessas linhas que você projetou para um pendrive, se você não tem sinal no campo, sem conectividade no campo. Você manda para um pendrive, do pendrive vai para o display da máquina, que é o piloto automático, a máquina executa o trabalho e grava o que foi executado num outro pendrive, que volta para o escritório, e aí você analisa a eficiência da execução, né? E aí melhora na safra seguinte. Claro que, se você tem conectividade no campo, você não precisa dos pendrives e você passa diretamente da nuvem para a máquina executa e já devolve para a nuvem e para o escritório diretamente, e assim o ciclo se movimenta, não é? Dependendo da conectividade, você tem essa solução, contando ou não com a disponibilidade da nuvem para intercâmbio de dados. Claro que aí você tem que ter a capacidade de gravar para os formatos que os mais diferentes fabricantes têm. As linhas são gravadas em formatos específicos para os fabricantes, que podem ter atributos particulares deles, né? E também em formatos genéricos, como shapefile, arquivo de texto e coisas desse tipo, né? Bom, quem é que é capaz de utilizar essa tecnologia? Inicialmente, a indústria canavieira foi a primeira a aderir. Depois, as cooperativas tiveram condições financeiras de aproveitar melhor a tecnologia, porque elas poderiam investir e diluir esse custo entre todos os associados como um benefício, inclusive, né? E agora, mais recentemente, grandes produtores de soja, arroz, algodão, eles passaram também a adotar a tecnologia do piloto automático alimentado por projetos realizados no escritório, né? Então, vejam, até recentemente, quem tinha acesso a essa tecnologia de projetar no escritório e enviar para o campo eram apenas os grandes produtores, aqueles que tinham condições financeiras, tecnológicas, eu diria até culturais, de aproveitar essa tecnologia. Mas nós estamos num momento agora, eu acho que isso é uma discussão que cabe, é a hora dos pequenos e médios, né? Os pequenos e médios deveriam ter condições também de utilizar essa tecnologia, aproveitar melhor os equipamentos que eles são forçados a adquirir de qualquer maneira e incorporar nos seus processos essa cultura de realizar o projeto. A nossa experiência nos diz o seguinte: uma vez que isso é incorporado na cultura da empresa, ninguém tira mais, tá? Nenhuma empresa vai para a digitalização e depois volta a trabalhar como era antigamente. Não existe isso. Ok, pessoal. De uma maneira geral, seria isso que eu tinha para falar, e eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição ao final para responder quaisquer perguntas que vocês tenham. Obrigado.
Obrigada, João. Foi um panorama aí bastante bacana sobre a digitalização, né, do setor sucroenergético. Para fechar agora com chave de ouro, eu queria convidar o Leonardo Alvarenga, o CEO da Snash. Ele vai trazer uma visão complementar aí para a gente sobre todas essas discussões e falar um pouco também sobre a atuação da Snash como aceleradora da transformação digital no agronegócio. João, seja muito bem-vindo. Sou eu, Bianca. Leonardo, não é isso? Leonardo, desculpa. Tá. Obrigado, Bianca. Boa tarde a todos, tudo bem? Fazer um fechamento aqui de todas as ótimas apresentações que a gente teve hoje, né? A gente teve o Tomás, que trouxe uma visão de grandes instituições, né, do agro, em relação à digitalização, trouxe grandes insights, como grandes instituições que ele já trabalhou, adotaram e fizeram essa jornada de digitalização. Tivemos também a Silvia, da SNA, que mostrou diversos insights sobre como produtores estão adotando inovação, principalmente pequenos produtores e outros agentes do agro. A gente trouxe também a Maria Paula e o João, que representaram a EcoTrace, representaram a TechGraph, né, que inclusive ambas são startups da rede Nash. Eles mostraram de forma brilhante casos concretos de como as soluções das startups têm ajudado o agro a se digitalizar. E agora eu vou falar um pouquinho dos Nash, né? Vou botar minha apresentação aqui na tela. Que o Nash ele é um agente conector da digitalização no agro, né? Através de programas de inovação aberta. Tá? Então, o Nash é um ecossistema de inovação focado em temas do agronegócio e sustentabilidade, de um modo geral. E por que eu falo que nós somos um agente conector da digitalização, da inovação? Porque o nosso papel é justamente conectar as soluções desenvolvidas pelas startups com grandes corporações, com produtores rurais, cooperativas, com o governo e outras instituições, outros players do agronegócio e da sustentabilidade e da sociedade de um modo geral. Aqui um panorama rapidinho de como está o Snash hoje, né? Então, temos uma rede de startups composta hoje por 161 startups ativas, e elas estão espalhadas em 17 estados diferentes do Brasil. E a gente se orgulha muito da nossa rede, porque, primeiro, há uma grande qualidade das soluções desenvolvidas pelas startups. A gente faz uma curadoria das startups que entram nos Snash. Então, existe um processo seletivo. Eu participo, junto com a equipe de inovação, do processo, entrevisto todas as startups que querem entrar nos Snash. A gente preza muito pela qualidade das startups, pela qualidade da solução. Além disso, a gente preza muito e se orgulha muito do engajamento que as startups têm conosco. Então, não é meramente uma base de dados, não é meramente uma lista, um cardápio de startups, essas 161 startups que estão com a gente. Elas estão engajadas conosco, fazem parte de um grupo, participam de eventos conosco, como é o caso aqui desse webinar, entre eventos online, eventos presenciais, participam de eventos com nossos parceiros, participam de desafios e programas de inovação com nossos parceiros. Então, elas estão sempre com a gente, ajudam a gente também, a gente ajuda elas, é claro, esse engajamento e essa troca é muito importante para a gente. E, por fim, a gente preza muito pela abrangência temática das soluções. Então, embora seja um hub setorial, focado principalmente no agronegócio, a gente procura as melhores soluções de cada tema para a gente poder municiar, para a gente poder apresentar aos nossos parceiros, aos nossos clientes, os melhores temas, as melhores startups, as melhores soluções de cada problema que eles podem vir a enfrentar. Aqui um pouquinho dos benefícios que a gente entrega para as corporações, né? Como que a gente ajuda a digitalizar as corporações, as instituições mais tradicionais do agro. Tá? Eu vou destacar aqui principalmente o PIPE, que é o nosso programa de inovação para produtores e empresas. A gente procura, como o Tomás falou muito bem, né? A gente tem que focar muito mais no problema e não na solução.
né? Para a gente conseguir, de fato, inovar, de fato, implementar uma jornada de digitalização nas empresas. Então, a gente vai procurar exatamente as soluções, as startups que têm as soluções para resolver o problema dos nossos clientes, mas a gente quer ir além, a gente vai além, né? Além de procurar as ferramentas corretas, indicar as startups corretas, e isso seria um scouting de startups, a gente vai também e acompanha continuamente a empresa na adoção da solução e na implementação da solução ou na construção dessa solução dentro da corporação, até que, de fato, haja um produto e haja, de fato, um retorno sobre o investimento dela. A gente tem visto muito no mercado que a grande parte de programas de inovação não acabam gerando muito resultado prático, resultado concreto. Não, a gente leva o nosso programa de inovação até que haja, de fato, um produto, até que a empresa, de fato, absorva a solução que está sendo construída junto com as startups. E, além disso, muitas empresas não sabem muito bem como vão conseguir absorver essa solução, como os times internos das empresas vão trabalhar em conjunto com as startups a fim de desenvolver novos projetos, novos produtos, novos processos. Então, a gente também bolou aqui um treinamento intensivo focado em inovação aberta para que, de fato, as corporações entendam melhor, né, o que seria inovação aberta e os times internos, desde os diretores, o C-Level, até a área específica que vai ficar no dia a dia acompanhando e trabalhando junto com as startups, de fato consigam absorver a solução e trabalhar diretamente com as startups. É só isso que eu tinha a falar, rapidinho. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem interesse, aqui estão os meus contatos e eu vou estar disponível aqui para perguntas nesse último estágio da apresentação. Obrigado, pessoal. Obrigada, Leonardo. É isso aí, a gente vem acompanhando que as startups de agronegócio têm muito para contribuir, né, com tecnologia, com inovação aí para o nosso setor. Vou deixar no chat o contato de todo mundo, todos os participantes, tá? Para quem tiver dúvidas, quiser conversar aí mais diretamente com os nossos convidados. Também agora é o momento de abrir para as perguntas. Nós recebemos algumas coisas aqui pelo chat, então vou direcionar aqui para vocês. Deixa eu só abrir na minha listinha aqui, que eu fui fazendo um rascunho para não perder. Eu queria perguntar, recebi uma pergunta aqui direcionada para Maria Paula sobre rastreabilidade. Maria, a rastreabilidade é uma dor do consumidor final? O consumidor final está muito exigente em relação à rastreabilidade dos produtos, das coisas que ele consome? Inicialmente não era, mas após a pandemia a gente percebeu um alto índice de consumidores finais que começaram a bater com o QR Code para ver a origem dos alimentos ou que estava falando aquela embalagem em relação à origem do produto que ele estava consumindo. Então, hoje a gente tem uma geração nova chegando nesse mercado consumidor e essa geração, sim, tem se preocupado mais com esse tipo de informação, com esse tipo de questão. Então, a gente fala que é o consumidor 4.0 vindo aí e pautado em consumir de empresas mais éticas e responsáveis. Então, passa a ser um valor para essa geração nova que está entrando no mercado consumidor. E no período da pandemia, como eu disse, a gente percebeu um alto índice de aberturas, né, no QR Code. A gente tem clientes que exportam para a China, lá já é cultural, lá já tem bastante gente que bate para ver as informações e origem do produto. Mas aqui no Brasil a gente percebeu esse maior movimento, essa movimentação maior aí a partir da pandemia. Perfeito, Maria. Vi uma pergunta aqui também que já foi respondida, o Tomás, inclusive, mandou um direcionamento, mas eu queria abrir também, se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, sobre números que mensurem a digitalização no agronegócio.
Eu vi que o Tomás, ele... Eu dividi, Bianca, acho que tem muitos dados para falar sobre isso, né? Mas eu dividi alguns relatórios que transitam um pouco sobre isso. Mas acho que o volume de dados tem muitos canais e relatórios e informações que acho que depende da ótica do processo de digitalização, acho que é possível consultar. Perfeito, Eu então, posso pessoal. complementar também, tem um estudo muito legal da McKinsey, que fala a mente do agricultor brasileiro. Depois eu posso passar o link. Quem quiser me procura no LinkedIn que eu passo. Eu passei, Léo, Muito passei bom, aqui muito interessante. exatamente esse link aí do relatório da McKinsey. Ah, então, é isso que você fala. Boa. Bom, queria agradecer imensamente a presença dos nossos convidados e também de você que nos acompanhou até aqui nessa tarde de terça-feira. Deixar mais uma vez o reforço para vocês se inscreverem no evento AgroSummit. Hoje foi só um esquenta de tudo que vai rolar nesse encontro aí, né? Um encontro sobre software e gestão para o agronegócio. Ele acontece no dia 3 de junho, tá pertinho. Vai ser aqui na Expo Dom Pedro, em Campinas. E nós esperamos por vocês por lá. Um abraço e até o próximo webinar. Tchau, tchau, gente.